Oi, pessoal. E aí, tudo bom? Vou me abster de fazer piada sobre quanto tempo, porque, né, já faz mais de 3 meses que eu não volto aqui, então acho que não precisa, né? A gente já dá pra ver que não vai conseguir manter um ritmo, né, muito frequente, mas vamos seguindo como dá. E aí, então, a gente retoma para tratar do tópico bondade, que tá ainda dentro do primeiro capítulo do livro, né? Mas antes a gente vai fazer as preces. Ordeio de Nubjansan Pema Gesar Dompola Yonsen Tugin Yudrugne Pema June Jesudra Cordo Kandro Mampekur Chechi Jesuda Druki Jinji Lopti Jixu So Guru Pema Siji Hum Ordeio de Nubjansan Pema Gesar Dompola Yonsen Tugin Yudrugne Pema June Jesudra Cordo Kandro Mampekor Chechi Jesuda Druki Jinji Lopti Jixu So Guru Pema Siji Ordeio de Nubjansan Pema Gesar Dompola Yansen Tugin Yudrugne Pema June Jesudra Cordo Kandro Mampekor Chechi Jesuda Druki Jinji Lopti Jixu So Guru Pema Siji Hum Sanje Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinsu de Personante Drola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Personante Drola Pentir Sanje Drupacho no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Então, se for possível, né, você que está vendo agora esse vídeo, se puder parar um pouquinho e fazer uma meditação antes de seguir com o estudo, vai ser super bom. Então, a gente está agora entrando na parte que fala sobre bondade. A gente está vendo esse primeiro capítulo que ele traz as diferentes abordagens de como introduzir os ensinamentos budistas, né? E aí a gente passeou então pelas partes que falavam sobre as formas de introduzir como o budismo como um remédio para dukkha, o budismo sendo introduzido como
pela explicação da vida do Buda, né? Pelos próprios ensinamentos do Buda e pelo caminho da meditação. Então, essas foram as partes que a gente já viu. Aí agora a gente entra na parte que se chama bondade. Existe uma abordagem do budismo que consiste simplesmente em praticar bondade. A bondade é uma capacidade de ir além da própria identidade e olhar os outros seres a partir da perspectiva deles mesmos. É uma prática de transcendência ativa. Então, assim, eu acho muito maravilhoso, né? Como o Lama, ele encontra meios super simples e sintéticos de falar de aspectos completamente profundos, assim, né? Então, nada daqui é banal, é coisa pouca, assim, né? E cada caminho desse leva ao aspecto último diretamente, né? Então, aqui ele já está descrevendo como é possível e ultrapassar, né, todos os obstáculos e se mover com lucidez pela prática da transcendência ativa, né? Dessa prática de bondade, que é uma prática de transcendência ativa, ele chama dessa forma. Usualmente, quando olhamos outros seres, o fazemos desde a perspectiva do agrado ou desagrado que nos causam. Então, é gostar ou não gostar, que a gente também chama, né? Isso é olhar para os outros a partir de nós mesmos. A prática da bondade é um exercício de transcendência ativa. Vamos além de nós mesmos. Surge um esquecimento das nossas tendências usuais, e aí nos tornamos capazes de efetivamente auxiliar os outros. Então a gente vai olhando, né? Quantas vezes desde a hora que a gente acordou, que a gente fez os nossos movimentos pensando nos nossos referenciais e não nos outros. Desde o momento que a gente até disse, vou sair da cama ou não, né? Em quem que a gente pensou quando a gente disse, eu vou sair da cama? Foi no que estava bom para mim ou no que era possível fazer pelos outros? Eu saí da cama por mim ou eu saí da cama pelos outros? Então a gente pode ver que muitas vezes a gente fica na cama pela gente mesma, assim, né? E às vezes a gente sai da cama pela gente também. Mas a gente pode fazer esse movimento de ver, né? Como é que é eu me mover pensando não a partir dos meus referenciais, não a partir daquilo que eu gosto ou não gosto, e sim a partir do que é possível oferecer para os outros, né? Então a gente pode ir a cada momento, assim, a gente tem muitos exemplos durante um dia que podem nos fazer olhar para isso, né? Eu tô me movendo de que forma? O que tem por base nesses meus movimentos? É o que faz um psiquiatra, por exemplo. Se ele se perguntar se gosta ou não da companhia de pessoas perturbadas, responderá que prefere estar no meio de pessoas estáveis. No entanto, ele tem a capacidade de transcender sua preferência pessoal e olhar os seres no contexto mental e emocional em que eles estão imersos, e é por isso que ele pode ajudá-los. Então, se a gente está dentro dos nossos referenciais, dentro da nossa maneira de operar, dentro daquilo que a gente quer que aconteça, é muito difícil às vezes conseguir olhar o outro no mundo dele, né? Então é só a gente ver até uma questão simples de uma, um tópico a ser discutido num condomínio, né? Assim, então pode ter um condomínio vão ter várias pessoas, várias famílias, vários pontos de vista, várias maneiras de escolher a cor da tinta que vai pintar a parede. Aí, se eu olho a minha maneira de ver aquilo que deveria ser feito com afinco, com muita, é, muito apego à minha opinião, muito vínculo ao meu próprio ponto de vista, vai ser muito difícil eu ter abertura para ouvir os outros. Até ouvir, não vou querer nem ouvir, porque eu quero colocar a minha opinião, o meu jeito, é como eu acho que tem que ser.
E aí isso é um processo de fechamento, de a gente não conseguir nem ouvir os outros direito, porque eu já tenho a minha opinião formada e eu sei o que que eu gosto e do jeito que eu quero que sejam as coisas. Então, isso pode ser um exemplo banal, mas na verdade é o que acontece sempre. É a gente discutindo por coisas pequenas de como a gente acha que deve ou não ser as coisas a partir dos nossos referenciais. E aí, esse processo de transcendência ativa que o Lama propõe aqui é esse movimento de a gente ir para além dos nossos gostos ou não gostos, para conseguir minimamente ouvir o que os outros estão dizendo, ver como eles estão vendo, para ser capaz de ouvir o outro no mundo dele, né? Então, essa é uma prática muito necessária, que depois ela vai ser apresentada como um aspecto da sabedoria do espelho, né? Que é ser capaz de olhar o outro no mundo dele. E isso é completamente fundamental para a gente conseguir ajudar os outros, porque a gente tem que conseguir ajudar os outros dentro da realidade deles. E não achar que a gente vai precisar arrastar os outros para dentro da nossa realidade, para dentro dos nossos referenciais, para que então ele entenda aquilo que é o correto ou certo. Isso é muito difícil, né? Muito difícil de acontecer e não é muito favorável, porque cada um tem os seus karmas, então a pessoa tem que iluminar as situações desde o ponto onde ela tá. Então, é isso que os Budas fazem, né? Eles lançam esses braços que chegam até o ser dentro do mundo onde ele está e ajuda a destravar a confusão do ser dentro do mundo dele, né? Ele não precisa se tornar um outro grande ser de sei lá que forma, para que então ele possa ver a confusão de outro jeito. Não, é a confusão dele mesmo que ele vai ter que ver de outro jeito. Não tem uma confusão cósmica, é a confusão dele mesmo. Né? Então a gente vai ter que iluminar são os nossos karmas desde dentro. Né? Os chineses estão destruindo a cultura tibetana tradicional, mas Sua Santidade o Dalai Lama olha para eles como um médico e é capaz de entender o que passa em suas mentes, dedicando-lhes a bondade que manifesta com todos os demais seres. Então é isso, né? Assim, como um médico que é capaz de entender o que passa em suas mentes. Então, o budismo ele vai nos trazer métodos que mostram como a nossa mente funciona. Então, é super importante a gente ver que isso aqui não é para ninguém se tornar budista, não é para isso, ponto, né? Esse não é o ponto do budismo. O budismo ele é chamado dessa forma porque, né, é um estudo que vem, né, a sabedoria que vem do próprio Buda, né? E Buda não é o próprio Buda como o Buda, mas o Buda no sentido do Buda da mente desperta, da mente iluminada. Então é o estudo da mente iluminada que se revela como a própria mente iluminada estudando a si mesma. Então é esse tipo de clareza que a gente é convocado a ter para que a gente possa ajudar nós mesmos a sair dessas confusões e então poder apoiar os outros a que eles possam ver também com clareza e possam se liberar das suas próprias confusões. Como um professor espiritual poderia rejeitar algum ser? Esse acolhimento incondicional é o que possibilita aos professores serem professores e auxiliarem verdadeiramente. Isso é bondade. Então, esse acolhimento incondicional, né? Como que vai ser condicional? Não tem como ser condicional, porque se essa mente ela tá livre, ela precisa transcender os aspectos de gostar ou não gostar. Ela não está mais operando por dentro dos 12 elos da originação dependente, como o sétimo elo Vedana, gostar ou não gostar. Ela não está vendo dessa forma mais. A operação dessa mente livre que opera por bondade é a mente livre que se manifesta como as cinco sabedorias, né? E com as quatro qualidades incomensuráveis, né? Amor, compaixão, alegria, equanimidade. É a mente que se manifesta com as seis perfeições: generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Então, essas vão ser as formas dessa mente operar. Ela não vai trazer uma visão condicionada, limitada, que prefere uma coisa ou outra.
Então, isso que possibilita os professores serem professores e auxiliarem verdadeiramente. Isso é bondade. O Buda diz: a impossibilidade de ajudar surge dos obscurecimentos mentais. E as obscuridades devem ser entendidas como emoções que brotam do autocentrismo. Autocentrismo. Hoje em dia o Lama tem usado mais a palavra autocentramento, né? E outros mestres também usam muito no português autocentramento, né? Então a impossibilidade de ajudar surge das obscuridades mentais. As obscuridades mentais, elas vão ser as emoções perturbadoras, né? E os três venenos da mente. E aí, quando a gente está operando dessa forma, nossa mente está obscurecida, ela está mais estreita, ela está obtusa, ela está turva de ver o que, que é mesmo a forma como as aparências surgem, como as relações surgem, como aquilo que está diante da gente surge. E aí, quando isso está acontecendo, é como se esse obscurecimento fizesse a gente olhar para a gente, para os nossos referenciais, para a nossa maneira de ver as coisas. Então, essa forma mais estreita vai impedir que a gente consiga ver o outro no mundo dele. E aí, isso vai se manifestar na nossa impossibilidade de conseguir ajudar os outros. As obscuridades devem ser entendidas como emoções que brotam do autocentrismo. Então, essas emoções, elas vão surgir como algo que vai enganchando a gente de um jeito que a gente não consegue se mexer na direção de que seria para ajudar o outro. A gente começa a dizer assim, tá, mas eu queria ajudar ele, mas é que agora, eu queria tanto ficar na minha cama dormindo, ou, né? Eu queria tanto ficar olhando esse outro texto que eu quero estudar para então conseguir ajudar os seres. Aí a gente não consegue pegar ele lá na frente e ajudar aquele que está pedindo na nossa frente, porque a gente está querendo muito fazer alguma outra coisa que não é aquilo ali agora naquele momento, né? Então, tem essa maneira de ver que está focada naquilo que a gente está querendo fazer, né? É algo muito simples, até direto, assim, né? Só que aí a gente não consegue lidar direito com com todo esse autocentramento que está sempre presente. E aí a gente começa, às vezes, a criar artimanhas, assim, né? De justificar o porquê que a gente está tendo esse autocentramento. E aí, né, ainda coloca que é para, né, em algum momento a gente atingir esse grande benefício, né, assim, que a gente possa gerar essa lucidez para então ajudar os seres. E assim, isso acontece mesmo, e é isso mesmo, né? Mas a gente precisa entender como é que esse mecanismo funciona, para justamente a gente poder ultrapassar em algum momento ele, né? E aí é esse movimento que a gente faz de olhar com lucidez, né? Como que toda essa confusão se transforma nisso tudo que a gente está fazendo hoje, né? De todos os problemas que a gente está gerando, a gente consegue olhar para isso com um pouco de calma, assim, né? Pausadamente, né? Com paciência, de ver o que está acontecendo. Isso se manifesta na própria bondade, que ela se derrama quando a gente começa a entender os outros no mundo deles. Por quê? Porque a gente olhou o nosso mundo também. Então, essa abordagem de a gente ser capaz de gerar benefícios, transcendendo a nossa perspectiva individual, ela acaba diluindo a separação que tem também entre esse eu e esse outro, que aí é visto como, na verdade, um benefício que para o outro também é benefício para a gente, não tem mais separação, né? É uma alegria de oferecer, é uma alegria de que os outros possam deixar de sofrer com as coisas que eles estão sofrendo nesse momento. Então, esse movimento, ele pode parecer às vezes um pouco introdutório, mas ele é o ponto último também. Então, esse caminho da bondade, às vezes aqui ele é tradicionalmente associado ao quinto passo, né, do nobre caminho alto. Mas ele também pode ser visto como a fase final, assim, né? Depois do Buda iluminado, é o Tathagata operando no mundo
aquilo é um movimento de trazer benefício, é um caminho de bondade, né? De oferecer tudo o que há de mais valioso que se apresenta como o aspecto da lucidez. E essa lucidez, ela tem a bondade em si mesma, porque justamente o aspecto mais bondoso da gente é tirar a ignorância do outro, né? Então, ultrapassa um pouco esse aspecto da bondade como compaixão relativa, né? Ele nos convida a olhar esse aspecto da bondade como a visão última, né? De bodhicitta absoluta, que seria o aspecto da lucidez completa, que se manifesta como a forma de gerar benefícios para todos os seres dentro do mundo deles, né? Ou dissolvendo esses mundos, né? No fim. Então é isso. Um trechinho que eu curto, né? Vamos ver se já faço outros então por agora, quem sabe? Para daí aproveitar e ir soltando mais do que um tema de uma vez só, tá bem? Vou separar os vídeos porque daí depois fica mais fácil, eu acho, para depois localizar também quem quiser por cada trecho. Então, fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho sung ring lung che zan lin sa sung ja par pa drogyu cho sung nao adan midrau do song le show. Obrigada. Quem estiver vendo, se precisar de alguma coisa, querer comentar, é só escrever, que aí a gente segue nos comentários também, tá bom?